Amados irmãos, a gente vai hoje refletir sobre a palavra de Deus em dois textos, o primeiro na oração do Pai Nosso e depois numa palavra de Jesus sobre o reino de Deus. Mateus 6, de 9 a 10, diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Até aqui. Nossa ênfase é nesta parte da oração de Jesus, onde ele diz: venha o teu reino. O outro texto está em Lucas 4, de 16 a 18, que diz: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém. Aqui, irmãos, a gente vê Jesus Cristo falando sobre o propósito da sua vinda. O Espírito Santo o ungiu. Há uma unção no Senhor, e essa unção é para cumprir o propósito para o qual Deus o enviou na terra, que acabamos de ler. E na oração do Pai Nosso ele pede que venha o teu reino. E quando nós pensamos no reino de Deus, existe muita confusão ainda na cabeça de muita gente sobre o que é o reino. A igreja existe para manifestar o reino de Deus na terra, amém? É para isso que a igreja existe, ela precisa manifestar o reino. Mas o que é o reino? Onde está o reino? Então precisamos primeiro entender o que não é o reino. O reino de Deus não é a igreja, por exemplo. O reino de Deus não é a igreja. Algumas pessoas pensam que o reino de Deus é a igreja. Não, a igreja não é o reino de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Não, quando eu morrer e for para o céu, entrarei no reino de Deus. Também não é isso. O reino de Deus não é o céu. O reino de Deus também não é isso. Então o que é o reino? O reino de Deus é onde está o domínio e o governo de Jesus Cristo. Aonde Jesus governa, aonde ele lidera, aonde ele domina, ali está o reino de Deus. É verdade que Jesus nos ensina lá em Lucas 17, 20 e 21 assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Porque quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, está lá em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do capítulo 6, a partir lá do verso 19, está escrito que nós nos tornamos o templo do Espírito Santo, a casa de Deus, a habitação do Altíssimo. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você é templo do Espírito Santo. Você não vem a um templo, você é o templo. Deus habita dentro de você. Mas se o reino de Deus está dentro de cada um de nós, como nos ensina o Senhor, então o reino de Deus precisa acontecer aonde? Aqui dentro. Dentro de mim. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as áreas da minha vida devem se submeter ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que o reino de Deus se manifeste através de mim, é necessário que todas as áreas da minha vida se curvem, se dobrem, se ajoelhem diante dele. Eu não posso ser um cristão aonde eu ando com o Senhor em algumas coisas e em outras não ando. Eu não posso andar com o Senhor a partir de minhas conveniências, dizendo ao Senhor: Senhor, o Senhor me é muito conveniente para que eu entre no céu.
O Senhor é o ingresso para o céu. O Senhor é o bilhete de entrada para o céu. Não, irmãos, Jesus não é bilhete de entrada para o céu. Não devemos tratá-lo assim. Ele é Senhor. A palavra de Deus diz que Ele está sentado num alto e sublime trono. Ele governa todas as coisas com as suas onipotentes mãos. Você foi feito, foi criado pela vontade dEle, porque Ele está lá na primeira João capítulo 1. Tudo que foi criado por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então você foi criado por Deus, você existe pela vontade de Deus, para cumprir um propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. E um deles é que você manifeste o reino de Deus na terra, se convertendo em todas as áreas da sua vida a Jesus Cristo. Está escrito lá em Lucas 9, a partir do verso 23. Jesus disse assim: se alguém quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Irmãos, Jesus não obrigou ninguém a segui-lo. O convite é se você quiser. Ninguém é obrigado. Mas querendo, você precisa morrer para si mesmo. Querendo, você precisa morrer para os seus desejos e paixões. Querendo, você precisa confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, alinhar a sua vida com Deus, ser obediente, submisso a toda a vontade e a todo o mandamento de Deus em sua vida. Porque se você fizer isso, então o reino de Deus se manifesta através da sua vida, e aonde você está, chegou o reino de Deus. A boa notícia é essa, é que quando você chega em casa, a sua casa se torna um pedacinho do céu, porque dentro de você, o reino de Deus existe, é real, é verdadeiro. Você saiu da religiosidade, você saiu do ritual, você saiu da liturgia, e você começou a abraçar um relacionamento verdadeiro, íntimo, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? É isso que muda a vida da gente. Jesus ainda ensina em Lucas 11:20: se porém expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o reino de Deus chega dentro de você, quando você se converte ao Senhor, quando você é um homem e uma mulher de Deus, não tem demônio, não tem trevas, não tem nada que se levante contra a sua vida que possa te destruir. Porque Jesus está dizendo: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus. Por quê? Porque aonde Jesus chega, a capetaiada toda tem que se dobrar. Não tem jeito. Ele manda, Ele é Senhor. Quando Ele chegou em Gadara, e aquele homem, aquele gadareno estava com 6.000 demônios, uma legião de demônios dentro dele, Jesus, quando sai do barco e pisa na terra, aquela legião vem correndo e se ajoelha diante dele. Porque ali aonde Jesus chegou, chegou o reino de Deus, e os demônios devem se submeter à autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma verdade bíblica, mas ainda há mais. Está escrito, Efésios 6, de 10 a 12: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amados irmãos e irmãs, a nossa luta não é contra pessoas. Muitas vezes nós estamos aqui enfrentando problemas com pessoas. A palavra de Deus diz: sua luta não é contra a gente, a sua luta é contra principados, potestades do mal que habitam nas regiões celestes. Porque também está escrito em 1 Pedro 5:8: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor
como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E ainda Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo foge quando você se sujeita a Deus. Sujeitar-se a Deus é render-se a Deus. Sujeitar-se a Deus é obedecer a Deus. Sujeitar-se a Deus é alinhar o seu coração com o coração de Deus. E esse final de semana nós tivemos algo tremendo, lindo, espiritual que aconteceu aqui, que foram 65 batismos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas as lutas já chegaram. E um dos batizandos mandou uma mensagem. E eu hoje de manhã já orei com ele. Mandei uma mensagem para ele também, ensinando também ele a se posicionar. Mas ele mandou esta mensagem: pastor, como o senhor falou, não está sendo fácil. Minha família adoeceu todos essa semana. Um curava, outro adoecia. Minha cachorra pela primeira vez apareceu sarna. Agora à tarde fui trabalhar com o carro aplicativo, uma moto bateu atrás. Mas vai passar. O coisa ruim, né? O encardido, o diabo quer destruir a gente depois do batismo. Minha única renda, mas eu creio em Deus, tudo vai passar. Orei com ele. Quando nós estamos seguindo o Senhor, nós não estamos numa bolha espiritual, nós não estamos numa estufa espiritual, nós não estamos blindados. Nós passaremos por aflições, passaremos por problemas, mas nós devemos permanecer firmes e constantes e inabaláveis no Senhor, porque Ele está cuidando de nós. É um bom sinal, irmãos, quando isso acontece. Isso não é um mau sinal, porque se você está indo na contramão do diabo, você vai trombar com ele. Se você não trombar com o diabo, preocupe-se então, porque talvez você ainda esteja andando na mesma direção que ele. Mas quem está indo contra o inferno, tromba com o inferno. Mas o inferno precisa se dobrar diante da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. A igreja é indestrutível. Ela é santa, ela é imaculada, ela é perseverante, ela é gloriosa. Ela tem um cabeça que é Cristo, que domina e que governa. Não estamos livres de aflições. No mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Eu lembro, irmãos, quando eu me converti, eu e a Márcia, ela não está aqui agora, mas logo no início, a gente tinha acabado também de ser batizado, e não entendíamos direito as coisas espirituais. Estávamos tão felizes com tudo que Deus estava fazendo, mas ainda não tínhamos o discernimento. Por isso que hoje eu orei pedindo a você, ore a Deus, pedindo discernimento, sabedoria, entendimento, revelação, palavra de conhecimento, ousadia, coragem, para que você se posicione diante daquilo que está acontecendo em sua vida. E ela estava indo sozinha com o carro, e passando uma rua, um outro carro vinha, o sinal estava fechado para aquele outro carro, era um Golf. E a mulher que estava nesse Golf, ela depois relatou: eu não enxerguei o sinaleiro. E ela passou direto, nem pisou no freio, e deu direto na porta do carro, bem no lado onde a Márcia estava dirigindo, e jogou o carro que ela estava para baixo, quase capotou. E por pouco esse acidente não foi fatal. Mas quando eu cheguei lá, eu falei assim: como ela está? O pastor Sebastião já estava lá, e milagrosamente ela não sofreu nenhum arranhão. Mas aquele acidente aconteceu, e eu não estava entendendo como é que eu posso estar andando com Deus e sofrendo esses problemas. Eu achava que nada ia me acontecer. É que eu ainda não tinha entendido. Aí depois ela ficou tudo bem, o carro foi para o conserto. E eu falei assim: olha, você mesmo retira o carro, porque ela estava com trauma. Eu não vou mais dirigir. Eu falei: não, vai sim.
Vamos curar esse trauma já. Vai lá e busca o carro e vem para casa. Já está curado em nome de Jesus. Ela pega o carro, sai um caminhão, vem, fecha, joga ela para fora da pista, estraga todo o carro de novo, o carro volta para o conserto, e ela que já estava mal, agora fica 2 vezes pior. Está rindo porque não é com você. E aí eu falei: Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? E o que o Senhor falou comigo é: bem-vindo, meu filho, bem-vindo à guerra. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Você tem um inimigo, e eu preciso que você entenda isso desde o início. Você tem um inimigo, seu inimigo é o diabo, e ele é mestre em disfarçar que não existe. Ele é mestre em usar uma capinha de invisibilidade para que você comece a racionalizar, a criar narrativas, a criar explicações, que na verdade o que estava acontecendo era espiritual, só que por falta de posicionamento nosso, o diabo muitas vezes continua ali, aprontando, fazendo, criando ciladas e trazendo desgosto e tristeza na nossa vida, e nós não discernimos o que estava acontecendo. Não passou muito tempo, eu estava com um carrinho de bebê, a Cauana era bebê nessa época, a minha filha, e eu estava indo para a pracinha com ela, com o carrinho, e vi que uma mulher vinha atrás de mim, e eu fiquei incomodado com aquela mulher, e eu senti no meu espírito que aquilo não era bom, que aquela mulher não era de Deus, e fui caminhando mais rápido com o carrinho, mas ela caminhou mais rápido também, e quando eu tive que passar o meio fio, tive que diminuir a velocidade, ela me alcançou, e ela se abaixou e foi na Cauana, e começou a falar ai que bonitinha, mas começou a falar umas palavras que eu não sabia o que era. E naquela hora o Senhor falou comigo: rejeita o que ela está falando. E eu falei assim: eu rejeito em nome de Jesus. Aí ela levantou e falou assim: se você quer, quer, se você não quer, não quer, e saiu. E eu falei: Senhor, o que foi isso? Que troço é esse? Isso nunca me aconteceu, coisa estranha. Como que a mulher me aborda, fala isso e sai desse jeito? E aí o que aconteceu é que no outro dia a Cauana tinha feridas dos pés até o topo da cabeça, em todo o corpo. Eu não sei se aquela mulher era uma feiticeira, o que era aquilo, eu não sei. Eu sei que a nossa filha estava totalmente coberta de feridas. E aí nós fomos ao médico, e o médico não deu solução. Tem que ver, tem que achar diagnóstico. Mas eu havia ficado muito incomodado, então nós chamamos o pastor Sebastião e falamos: pastor, o que está acontecendo? Ele falou: vamos orar. O que aconteceu? Eu falei: aconteceu isso. Ele falou: vamos orar. E aí houve um posicionamento no mundo espiritual. Estou falando tudo isso para você aprender isso. E ele falou assim: em nome de Jesus, eu desfaço toda a obra do inferno na vida dela. E aí no outro dia, como é que ela amanheceu? Completamente limpa, sem nenhuma ferida. Então, amados irmãos e irmãs, às vezes Deus permite coisas na nossa vida para a gente começar a ficar ligado, que nem tudo que está acontecendo na nossa volta é natural. Não precisamos espiritualizar tudo, mas precisamos entender que tudo é espiritual. E nós precisamos pedir discernimento a Deus, porque às vezes, irmãos, estão acontecendo coisas na nossa casa, na nossa vida, no casamento, no trabalho, nas finanças, nos relacionamentos, que são impedimentos espirituais. E se você não se levantar como um homem, como uma mulher de Deus, e falar em nome de Jesus: chega, Satanás, fora, todos os demônios, fora da minha casa, da minha vida, dos meus filhos, da minha família, para fora. Se você não fizer isso, ele não sai, porque o diabo não lê pensamento. Só Deus é onisciente, o diabo não é onisciente, os demônios não são oniscientes. É necessário um posicionamento. Se um cachorro sarnento subir no seu sofá, você vai ficar olhando para ele pensando assim: sai? Ou você vai catar uma vassoura e dizer, bater nele e mandar sair? Com o diabo é a mesma coisa. Se você não tomar uma atitude, ele não sai. Ele fica ali, escondido, importunando, tirando a sua paz, tirando a sua alegria, roubando a sua esperança, saqueando a sua felicidade.
E talvez você já tenha tolerado situações como essa por tempo demais. E é por isso que Jesus Cristo disse naquele texto de Lucas 4,16. Eu vou ler esse texto de novo. Lucas 4,16, sobretudo o verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos. Aos cativos por Satanás. Restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E depois ele vai dizer: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado entre vós o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de você. Coloca Lucas 10:19. Eis que vos dou autoridade. Jesus deu autoridade para você. Ele deu autoridade para você. E ele diz assim: eis que vos dou autoridade para você pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, sem que nada te cause dano algum. O povo de Deus não tem medo do diabo. É o diabo que treme de medo quando o povo de Deus se posiciona. Ele é mestre em esconder, ele é mestre em disfarçar, ele é mestre em manipular. Mas o Espírito Santo dá sabedoria, o Espírito Santo abre os nossos olhos, o Espírito Santo nos dá ousadia, o Espírito Santo nos dá coragem e poder. Porque não é isso que está em Atos 1:8? E quando descer sobre vós o Espírito Santo, quando o Espírito Santo descer sobre nós, nós receberemos poder. Recebereis poder quando descer o Espírito Santo sobre vós. Irmãos, o Espírito Santo já está em você se você aceitou Jesus. E você tem o poder de fazer algumas coisas que estão na sua vida se repetindo, parar. Ah, pastor, mas sempre foi assim lá em casa. O senhor não sabe como é. Repete, aquele padrão vem repetindo, vem repetindo, vem repetindo. Não. Chegou a hora de alguém manifestar o reino de Deus lá. É você. E é você que vai dizer: padrão maldito de repetição, agora você vai parar, porque aqui chegou o reino de Deus, aqui está o Espírito Santo, aqui estou eu e estou me posicionando, e isso aqui vai parar. Ou você se posiciona, ou você vai ser uma pessoa que pode viver a vida lamentando, sobrevivendo. Porque se você submeter todas as áreas da sua vida a Cristo, sabe o que vai acontecer? Todas as áreas da sua vida sofrerão a abundância de Deus. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Se você submete a área da sua vida que ainda não submeteu a Deus, essa área vai frutificar, essa área vai prosperar, essa área vai avançar. Mas às vezes nós temos medo do nosso Deus, porque temos medo do que Ele vai nos pedir. Temos medo da intimidade. Temos medo da presença. Porque e se o Senhor pedir isso? Será que eu vou ter coragem e força para bancar o pedido dele? Porque quando ele chegou para Pedro, o que ele disse? Pedro, larga as redes, larga o seu negócio, larga tudo, Pedro, porque agora você não é mais empresário de pesca, agora você é meu seguidor, e eu vou tornar você um pescador de homem. Acabou o teu negócio, agora você vai andar comigo. Você largaria tudo? Você abriria a mão de tudo se Jesus te pedisse? Ou aquilo que você faz é mais importante do que se submeter a Deus? Ou o status que você tem é mais importante? Ou os títulos que você possui é mais importante? Ou os bens que você acumulou são mais importantes? Muitas pessoas não manifestam o reino de Deus porque têm medo de Deus. Ah, Senhor, e se eu me entregar? E se? Pois é, provavelmente Ele vai pedir o que você está com medo de entregar. Mesmo assim, eu te garanto, vale a pena entregar-se totalmente a Deus. Amém? A palavra de Deus continua nos ensinando
que o reino de Deus, além de ser um reino de poder, é um reino de tanta graça e de tanto amor, que nós podemos verificar lá em Isaías 40, 25 e 26. Veja o que está escrito: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, aquele as quais ele chama pelo nome, e por ele ser grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Os astrônomos concordam: há mais estrelas no firmamento de que todos os grãos de areia de todas as praias e de todos os desertos do nosso planeta. E Deus chama todas elas pelo nome, e nenhuma delas vem a faltar. Sabe o que isso significa? Ele sabe seu nome. Ele sabe tudo. Ele sabe quem é você. Ele sabe as lutas que você tem vivido. Ele sabe os traumas que você sofreu, as violências, as injustiças, os abusos, as traições. Ele sabe. Por que você não se entrega definitivamente? Por que você não pode dizer hoje: Senhor, não me importa o que o Senhor me peça, eis-me aqui, manifesta o teu reino em mim. Eu gostei muito de um casal que eu atendia um tempo atrás, e eu explicava a eles essas coisas, e eu falei para eles assim: olha, vocês estão entregando sua vida a Jesus? Estamos, pastor. Vocês estão vivendo juntos? Estamos. Falei: vocês sabiam que o sexo é só para o casamento? Falei: então quer dizer que a gente vai ter que parar? Falei: vai. Aí ele olhou para ela e falou assim: eu vou me separar de você então, para a gente casar de novo. Eu falei: boa ideia. E vão ficar sem relação, e vão casar do jeito certo, na presença de Deus, porque a família não foi criada por nós. O homem estava lá no jardim do Éden sozinho. Quem olhou para ele e disse assim: Adão, não é bom que você esteja só? Foi Deus. Adão nunca pediu uma mulher para Deus. Foi Deus que deu para ele a mulher. É Deus que criou a família. A família nunca nasceu no coração do homem, ela sempre veio do coração de Deus. Por isso, quando você casa, quando você se une com alguém, a Bíblia diz: deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão um só. Pois é só no casamento que nós nos assemelhamos à Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, e no casamento nós somos um. O casamento é santo, e o casamento está sendo tratado de qualquer jeito. A gente foi com a cara um do outro, aí a gente alugou aí uma kitnet não sei aonde, e já começamos. Tá. E aí esse casal falou assim: nós vamos nos resguardar, nós vamos viver essa vida de santidade, e nós vamos nos entregar naquele dia do dia de núpcias. Irmãos, eu achei isso tão lindo, achei isso tão maravilhoso. Esse casal eu acho que até está aqui, ó, está aqui. E eu fiz o casamento. Fica em pé rapidinho, fica em pé. Esse casal aqui separou e voltou. Pode sentar. Irmãos, você pode olhar e falar assim: esse pastor Marco é muito careta. Sou, mas sou careta de Jesus. Você que sabe. Eu estou pregando para você o certo. Você quer que a sua família dê certo? Para de fazer do seu jeito. Começa a fazer do jeito de Deus. Abre mão. É o que eu estou tentando explicar. A pessoa fala assim: Senhor, eu quero, Senhor, mas sai daqui e vai para o motel. Pelo amor de Deus.
Como é que você está manifestando o reino de Deus na terra? Ou é tudo, ou é nada. Jesus disse assim: quem não junta comigo espalha. Quem não está comigo está contra mim. Se eu quero manifestar o reino de Deus na terra, eu falo: Senhor, chega, não é mais do meu jeito, é do seu jeito, não é a minha vontade, é a sua vontade. E não importa o que a sociedade diz, importa o que o Senhor pensa, porque a única pessoa que eu quero agradar é o Senhor, ninguém mais. Ninguém morreu por mim naquela cruz, ninguém pagou o preço dos meus pecados naquela cruz, ninguém me amou quando eu estava no chiqueiro do pecado. Ele me amou, Ele me resgatou, Ele me tirou do inferno, Ele pagou o preço dos meus pecados. Eu devo tudo que eu tenho a Ele. Ele merece, mas a gente não dá, porque somos por demais egoístas, egocêntricos, arrogantes, soberbos, donos da verdade, amantes de si mesmo. Isso precisa acabar, porque se isso não acabar, a igreja não manifesta o reino de Deus nunca. É só um grupinho que se reúne para cantar musiquinha, fazer algumas orações e voltar para casa e esperar o outro domingo chegar. Isso não é ser igreja. Então, irmãos, Deus quer um pouco mais da gente. Será que a gente está no ponto para entregar? Será que nós estamos entendendo a mensagem de Jesus? Como é que se acessa o reino de Deus? Confissão de pecados. 1 João 1,9. Como é que eu entro no reino? Jesus diz: aquele que se arrepender e crer, este será salvo. Se confessardes os vossos pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar de todo pecado e te purificar de toda injustiça. Deus te perdoa dos seus pecados, se você confessá-los, se você se arrepender. E arrepender-se significa: não vou fazer mais. Não é peca, arrepende, peca, arrepende, peca, arrepende. Não. Cada vez que eu peco, eu insulto o Senhor. Lembre-se do filho pródigo, lembre-se dele. Lembra dessa história? Aquele menino pegou o dinheiro do pai dele, que ali representa Deus, gastou tudo, colocou tudo fora, com prostituta, com bebida, aprontou, foi parar num chiqueiro, e naquele chiqueiro a ficha dele caiu, porque é lá que a nossa ficha cai. Parece que a nossa ficha só cai lá, toda vez, quando a gente chega nesse chiqueiro existencial. E aí lá naquele chiqueiro a ficha dele cai, porque a Bíblia diz: caindo em si, caiu a ficha. E ele falou assim: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui nesse troço horroroso? Eu preciso voltar para a casa do meu pai, porque se o meu pai me tratar como um dos seus funcionários, eu já estou bem. Irmãos, eu falava hoje pela manhã, quem já trabalhou com porco sabe o que é um chiqueiro. Eu já trabalhei com porco lá no seminário, quando estava fazendo seminário. Tem mais alguém aqui que trabalhou com porco? Já não. Eu tenho aqui uns. Obrigado pela sinceridade. E quando eu fui lá participar dos seminários, me deram um trote e falaram para mim, eu não sabia, ingênuo, estava começando: ó, porco pega pelas orelhas. E aí eu fui, cheguei lá, um porcão, pode entrar, ele não morde e tal. Peguei nas duas orelhas dele com toda a força, apertei para segurar. E aí o bicho, claro que não vai ficar quieto, e ele tentou escapar, e eu tentei segurar com as unhas assim, foi arranhando, com aquele risco no couro do porco. E eu, para mim, não consegui pegar, mas tudo bem. Irmãos, quando eu fui comer, quando o garfo chegava aqui, dava ânsia de vômito. Eu tive que comer com luva por 10 dias. O cheiro do porco não sai. Quem trabalha sabe. Não sai. Se você usar uma botina para trabalhar com porco, você usa essa botina só para isso, porque ela não presta mais. Esse menino estava enfiado no chiqueiro, e quando ele está voltando do chiqueiro de porcos para ver com o seu pai já estava esperando. E ali é Deus.
e sai correndo ao encontro do seu filho, com cheiro de porco, sujeira de porco. E o pai não pensa duas vezes, abraça esse filho, beija esse filho, e recebe esse filho de volta, e honra esse filho. Se nós realmente entendêssemos o amor de Deus por nós, a gente já tinha largado as nossas esquisitices há muito tempo. A gente só mantém algumas coisas que desagradam a Deus porque a gente ainda não entendeu o quanto somos amados. Eu preciso dizer essa noite isso a você. Você é muito amado, muito amada por Deus. Mas como é que você está respondendo esse amor? Você é o corpo de Cristo na terra. Que cheiro você tem? Que cheiro você tem? Então o Senhor Jesus nos ensina que o acesso ao reino é pela confissão de pecados. E todos aqueles que confessam, João 1,12 diz: todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E aí Jesus ensina no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, verso 3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino. De quem é o reino? Dos humildes. O que é ser humilde? Ser humilde é ser carente de Deus. Ser humilde é desejar Deus desesperadamente, mais do que tudo. Do que tudo. Não é desejar a Deus meia boca. Não é desejar a Deus na crise. Não é desejar a Deus porque está com problema. É desejar a Deus porque Ele é Deus. Porque Ele morreu na cruz. Porque Ele nos amou, diz Romanos 5,8. Ele nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Ou seja, Ele nos amou com cheiro de porco. E continua nos amando até hoje. A questão não é essa. Não é o amor dEle por nós, é o nosso por Ele. Que talvez seja um amor ainda muito capenga, por causa da nossa religiosidade, por causa da religião, no sentido de que normaliza, normatiza. A religião não ajuda. Jesus é uma pessoa, e você precisa amá-lo. Porque se você amá-lo de verdade, obedecê-lo será um prazer e não sacrifício. Entenda isso. Os mandamentos de Deus não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. Só se tornam pesados pela nossa falta de amor. Mas se o amássemos de verdade, os mandamentos dele seriam o nosso deleite. Os mandamentos dele seriam o nosso prazer, a nossa alegria. Fazer a vontade do Senhor seria o nosso maior prazer. E não nos debater para arrumar um jeito de fazer o que ele pediu para a gente não fazer. Amém? Você entende isso? Ou ele é tudo para você, ou ele não é nada para você. Não o trate como religião. Ele é uma pessoa. A Bíblia diz que ele chora. Eu acredito que ele chore por mim e por você. Ele chora. Ele sofre. Porque ele realmente sabe. Ele realmente conhece. E nós não, nós vivemos a nossa vida como se fôssemos donos dela. Fazemos planos como se pudéssemos cumprir esses planos. Nem sabemos se estaremos vivos semana que vem. E estamos planejando tantas coisas. Por isso que a Bíblia ensina, se for fazer alguma coisa, diga: eu farei, se o Senhor permitir. Porque eu não sei se estarei aqui, mas no tempo que estou aqui, é necessário uma atitude de amor para o Senhor. E eu acho que a maior atitude de amor que nós podemos tomar hoje é reconhecer áreas da nossa vida que não ainda estão submissas à vontade de Deus. Em primeiro lugar isso. Em segundo lugar,
começarmos a nos posicionar como igreja contra o diabo e os seus demônios e fazer parar a sua atuação em nossas vidas. E em terceiro lugar, e não por ordem de importância, entregar definitivamente nossa vida ao Senhor. Amém? Fique em pé, por favor. Quero orar com você. Antes de eu te chamar no apelo, escute isso. Escute o que Charles Spurgeon diz sobre o céu. Ele disse assim: as ruas de ouro pouco nos impressionarão, e os sons das harpas dos anjos pouco nos alegrarão em comparação ao Rei no meio do trono. É Ele quem atrairá para si os nossos olhares e pensamentos, que despertará o nosso amor e levará os nossos sentimentos santificados ao nível máximo de infindável adoração. Nós veremos Jesus. Esse dia vai chegar, que o veremos face a face. Mas nesse dia não é dia de conserto. Esse dia é dia de juízo. O dia de conserto é hoje. O dia de alinhamento é hoje. O dia de entregar o nosso coração a Deus é hoje. E por favor, não se importe mais com pessoas. Porque quando Jesus ficou pendurado naquela cruz nu por 6 horas, agonizando por mim e por você, sendo humilhado, escarnecido, Ele só suportou aquilo porque Ele estava olhando para você e para mim e dizendo assim: eu amo você, por isso que eu não saio dessa cruz. E às vezes nós, mas o que fulano vai pensar? Por favor, você não entendeu. Você não entendeu. Pouco importa o que o fulano ou o ciclano vão pensar. A única pessoa que eu quero agradar se chama Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele. Porque Ele é o meu prazer, Ele é a minha vida, Ele é o meu amor, Ele é o meu deleite. Nele eu tenho paz, nele eu tenho alegria, nele eu tenho esperança. Ele é o meu Salvador. Ele é incomparável. Ele é incomparável. Como é bom amá-lo, como é bom servi-lo, como é bom honrá-lo, como são deliciosos os seus mandamentos, como são saudáveis os seus limites. Você quer submeter a sua vida ao senhorio de Cristo e ser essa igreja que manifesta o reino de Deus na terra? Há áreas da sua vida que precisam se converter ao Senhor. Deixe o seu lugar, venha, quero orar junto com você. Pode vir. Eu quero submeter áreas da minha vida a Jesus, que ainda não estão na cruz. Elas vão para lá hoje. É uma conversa minha com Ele. Pode vir. Se o Espírito Santo falou com você, não racionalize. Não permita que o diabo mais uma vez fale para você: não precisa ir lá. Precisa sim. É o início, é uma atitude, são passos de fé, é uma exposição santa. Então nunca, jamais se esconda, mas dê passos em direção ao nosso glorioso Salvador. Em segundo lugar, você tem enfrentado lutas, e você tem visto, tem entendido que o diabo, o inferno, ele tem se levantado contra você, como se levantou contra esse batizando. E eu estou orando junto com ele, e vou orar com todos que precisarem. Mas você tem entendido que o inferno tem se levantado contra você, mas não tem conseguido discernir, lutar essa guerra. Eu quero dizer para você que hoje Deus vai te dar graça e sabedoria. Deixa o seu lugar se está enfrentando esse tipo de luta e vem. Deus sabe, você sabe, isso é suficiente. Só venha. Vou pedir para vocês chegarem bem para frente. Tem mais alguém enfrentando lutas? Pode vir em nome de Jesus. Pode vir em nome de Jesus. Um posicionamento espiritual.
Pode vir, eu espero. É importante isso, é muito importante. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, todos nós aqui, Senhor, hoje submetemos todas as áreas da nossa vida ao senhorio de Cristo, porque não queremos que o reino de Deus seja só uma palavra, queremos que ele seja verdade dentro de nós. Senhor, nós pedimos agora a Ti, ajuda-nos nisso, a convertermos todas as áreas da nossa vida ao Senhor, a nos entregarmos completamente essa noite ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, consagramos os nossos lábios e concordamos aqui, se estamos falando mentiras, isso vai cessar em nome de Jesus. Consagramos os nossos ouvidos, a nossa mente, a nossa boca, o nosso coração, os nossos caminhos ao Senhor. Todo o nosso ser consagramos a Ti, Senhor Jesus Cristo, e concordamos, sim, o reino de Deus é chegado, e pelo poder e autoridade do nome de Jesus, também nós nos posicionamos contra todo principado, potestade, poder, domínio, nome que se nomeia, e declaramos que o nome de Jesus é sobre todos. Ele é Senhor, e Ele nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. E nós hoje fazemos isso e mandamos Satanás, os seus demônios, recuar em nome de Jesus. A nossa casa, a nossa família, tudo que conosco se relaciona pertence ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito, mas sabemos que é só o começo, o Senhor ainda vai fazer muito mais. Senhor, aceita-nos, recebe-nos, lava-nos, purifica-nos, enche-nos com Teu Espírito Santo e desperta na Tua igreja dons. Senhor, dons, equipa-nos, Senhor, com os dons, para glorificarmos em todo o tempo o Teu grande nome. Senhor, muito obrigado por tudo quanto o Senhor está fazendo. Nós não queremos brincar de ser igreja, nem brincar de ser cristão. Nós queremos ser de verdade, Senhor, de verdade, para valer contigo. E não nos importa as tribulações, e nem as dores, e nem as perseguições, porque se sofrermos alguma coisa pelo Teu nome, isso nos trará alegria. Recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu me lembro de Mateus 5, 11 e 12, vou ler para você. Escute isso, Jesus falando: bem-aventurados sois, quando por minha causa, ele disse, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? Quando um cristão sofre por causa de Jesus, é motivo de alegria e exaltação, e não de mimimi e de chorinho. Deus não precisa de nós como crianças, mas como homens e mulheres. Que Deus nos ajude nisso, irmãos. Porque se hoje nós temos um mundo que não tem direção, é porque a igreja perdeu a sua voz. Mas enquanto eu puder, eu vou falar a verdade, e vou falar sempre. Aqui desse púlpito, enquanto eu for pastor, não tem autoajuda, não tem pastor coach, não tem palavrinha para você sair daqui, ai, eu sou uma benção. Não, você é uma benção, mas é o Evangelho.
ou vivemos ele, ou paramos com tudo. Amém? Irmãos, quantos aqui ainda não entregaram suas vidas a Jesus? Ergue uma de suas mãos. Quero orar por você. Você. Mais alguém? Você. Chega mais pertinho de mim aqui. Vocês também venham mais pertinho. Quero orar junto com vocês. Há mais alguém? Se há mais alguém, por favor, chegue aqui. Posso não ter visto. Isso. Fiquem aqui pertinho. Há mais alguém? Há alguém nesse auditório? Eu não tenho certeza da minha salvação. Se eu morrer, eu não sei para onde vou. Há alguém assim? Porque se há, Deus te trouxe aqui. Deixe o seu lugar, venha até aqui. Isso é fácil hoje. Isso pode ser impossível depois, mas é fácil hoje. Alguém? Eu não tenho certeza se serei salvo se eu morrer. Deixe o seu lugar e venha. Em nome de Jesus. Pode vir. Se há alguém, venha. Ficou uma dúvida no coração? Não sei. Venha e eu vou orar por você. Alguém? Vou chamar mais uma vez, porque às vezes é assim. Eu falo. Ai, será que eu vou? Ai, será que eu vou? Se há alguém em nome de Jesus, venha. Venha. Amém? Vocês que estão aqui na frente estão entregando sua vida a Jesus. É isso? Então coloca a mão no seu coração. Repete comigo. Só vocês. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Recebe, Senhor, a minha vida, o meu espírito nas tuas mãos. Amém. Amém? Então olhem para mim. Isso é o começo, não é o final. Aqui começa, não termina. Muitos cristãos vêm a esse apelo e falam assim: recebi Jesus, pronto. Não, é o começo. Agora vocês precisam aprender os fundamentos da fé. E eu estou aqui todos os domingos às 9 da manhã na classe de batismos. Por favor, venham, aprendam, entreguem-se e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque está escrito: todo aquele que me confessar diante dos homens, disse Jesus, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Um dia, quando você morrer, for para o céu, e você vai, Jesus vai dizer para você: vinde bendito do meu Pai, entre agora na alegria, no gozo do seu Senhor, que foi preparado para você desde a fundação do mundo. Amém? A palavra de Deus diz que uma alma, uma só, vale mais que o mundo inteiro. Eu louvo a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe. Então, quando? Domingo às 9. Domingo às 9. Eu vou buscar em casa. Domingo às 9. Domingo às 9. Domingo às 9. Amém? Você crê nisso? Se o diabo se insinuar contra você, mande-o se calar e sair. Você tem autoridade. Mas ao mesmo tempo, lembre-se, você precisa manifestar o reino de Deus na terra. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.